Eu desabafei com algumas colegas de trabalho, né? Inclusive uma que também usava o DIU e também estava mal. Ela falou assim: em vez de ir no psiquiatra, vai no neuro. Aí eu consultei com ele, falei, doutor, olha, eu tô passando por tudo isso. Aí dei a listinha pra ele. Uhum. Aí ele leu, ele se assustou. Aí ele falou, tudo isso. Eu falei, tudo isso. Ele falou, ao mesmo tempo. Eu falei, ao mesmo tempo. Daí ele falou, meu Deus, eu não sei como que você tá viva. Ele falou assim, olha, é o seguinte, o que você tá passando pode ter relação com o DIU, sim. Olá, meninas. Hoje eu vou falar aqui com a Daniele Vaz Quadros. Ela tem 23 anos, é administradora e vai nos contar um pouquinho do que aconteceu com ela após a implantação do DIU hormonal. A Dani foi vítima de várias coisas, dentre elas transtorno de pânico, crises de ansiedade, depressão e também transtorno obsessivo compulsivo. Quem vai falar melhor sobre isso é ela mesma. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Também. Na verdade, antes de tudo, eu queria perguntar se quando você passou a usar o anticoncepcional, Dani, você usou porque você tinha algum problema hormonal ou você realmente usou porque começou, né, jovem, começou a vida sexual e passaram para você o anticoncepcional? A primeira vez que eu tomei anticoncepcional, eu não tinha vida sexual, eu não tinha problema nenhum, e eu fui no médico porque eu precisava de um atestado para fazer academia. Então já começou por aí. Eu falei para ele assim: ah, vim aqui porque eu quero fazer academia, tal, melhorar minha atividade física. Aí ele olhou para mim e falou: quantos anos você tem? Eu falei: eu tenho 15. Ah, tá na hora de você começar a tomar anticoncepcional. Eu nem sabia o que que era anticoncepcional, eu não sabia nem para que funcionava. Aí a minha mãe foi lá, questionou ele, né, por que eu tomar, por que que eu precisava tomar. Aí ele falou assim pra minha mãe: não, veja bem, para controle de natalidade, porque agora ela não tem vida sexual, mas ela pode vir a ter em qualquer momento, não sei o quê, ela vai estar protegida, só tem benefícios, vai melhorar a acne dela, porque eu tinha muita espinha, né? Você tinha 15 anos, né? Quem não Isso, tinha aham. espinha com 15 anos? Pois é. Aí ele deu todo o argumento, né? E eu meio perdida. Será? Né? Eu não sabia nem para que servia, estavam falando já de vida sexual, de acne, eu fiquei meio assim. E aí segui, foi o microvilar que eu tomei. E aí nessa época, que deu 5 anos e pouquinho, que eu tava tomando, eu me casei. E daí quando eu me casei, eu falei assim, não, agora que eu realmente preciso para evitar uma gravidez, eu tenho que tomar um que seja bom mesmo, né? E aí eu fui na ginecologista. Eu falei para ela que eu tava tomando mulher e 30, né? Aí ela falou assim: não, mas veja bem, você tem que usar alguma coisa melhor, por que você não coloca o diumireno? Aí eu falei assim, mas qual que é a diferença, né? Perguntei para ela que benefício que eu ia ter com isso. Aí ela falou assim: não, você não vai se preocupar, porque você vai ter ele por 5 anos no seu útero, ele vai liberar uma baixa dosagem de hormônio, vai ser tranquilo, não tem problema, você não vai sentir nem que ele tá no seu corpo. Eu uso, fez aquela propaganda, né? Eu uso há muito tempo, eu nunca tive filho, nunca tive problema, minha vida é uma maravilha, tal, 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 tal. Aí eu falei: não, então eu vou pesquisar. Só que aquela pesquisa bem furrela, né? Só peguei a bula, li e vi acho que uns 3 vídeos. Nossa, Dilmirena é uma maravilha, porque olha, eu não menstruo mais e agora eu tenho uma vida tranquila, não me preocupo em tomar remédio e tal. Falei, nossa, deve ser bom mesmo. Aí peguei e agendei com ela, né? Colocou o DIU e tal. Na hora que eu cheguei em casa, eu comecei a sentir muita dor, assim, cólica, né? Tomei uns remédios que a médica tinha passado. Ela tinha passado Buscopan e Dipirona, se eu não me engano, né? Pra tomar. Aí segui tomando. Fui tomando esses remédios. Passado 3 dias, a dor não tinha melhorado. E eu comecei a sentir como se tivesse algo se mexendo dentro de mim, sabe? Uma dor assim incômoda, é uma sensação muito estranha. Parecia que o Jill tava dançando no meu útero. Peguei e fui para o médico de urgência, né? Falei assim, viu, vocês conseguem fazer um raio-x? Porque eu tô achando estranho, né? Tá doendo, tá mexendo. Fizeram um raio-x de emergência. Falou, não, tá tudo certo, tudo no lugar, é adaptação, pode Ah, continuar com ele que vai ficar bem. Quando passou uma semana,
eu tava no trabalho e eu comecei a sentir muita dor, assim, no útero mesmo, sabe? Não era cólica, era uma dor no útero, como se estivesse inflamado. Quando deu mais ou menos umas 7 da noite, que eu já estava em casa, meu marido estava na faculdade fazendo prova, eu comecei a sentir uma dor tão insuportável que eu comecei a gritar. Eu gritava de dor porque eu não estava aguentando. E eu liguei para ele, né? Falei, me busca, me leva no médico, eu não tô bem. E a gente parou na urgência de novo, sempre no mesmo hospital. E aí cheguei lá, chorando, gritando. Aí eu falei pra gineco, eu falei, eu não tô bem, eu tô com dor, tá machucado, tem alguma coisa errada. Ela falou assim, olha, você tá com uma inflamação pélvica bem grave e você tá com candidíase ao mesmo tempo, por isso tá doendo. Ela falou assim, ó, vou te passar antibiótico, vou te passar pomada vaginal, aplica todo dia que vai melhorar. Aí tomei os antibióticos e a dor realmente foi cessando, né, ao passar dos dias. E eu ainda com sangramento. Esse escape não acabava e me irritava, gente. E aí passou essa uma semana, tava me sentindo não bem, porque eu falo que com o DIU eu nunca me senti bem, eu tava me sentindo ok, né? Dá uma, tipo assim, tá suportável, mas nunca me senti bem usando o DIU. E eu pensei, bom, eu usei o DIU pra não engravidar, mas nem tendo relação eu não tô tendo, né? Aí eu pensei assim, vou testar pra ver como que é, né? Pra ver se isso vai servir, se vai ser útil, tal. Eu não aguentei de dor na hora que eu tive relação. Doeu, mas doeu mais do que estava doendo anteriormente quando eu cheguei no pronto-socorro. Lá fui eu pro pronto-socorro de novo. Aí cheguei lá, falei, ó, tive relação, eu não aguentei, tá doendo. Aí de novo, toma antibiótico, pomada vaginal. Eu vivi disso durante todo o período com DIU, praticamente, sabe? Isso já tinha dado mais ou menos uns 20 dias, 30 dias de DIU, né? E eu na base de remédio para cessar a dor. E aí eu sei que ficou nesse vai e volta. Eu indo e voltando do pronto-socorro com remédio, e a dor não cessava, ou cessava e voltava, e eu já estava cansada, e eu não sabia o que fazer. Eu não pensava, tipo, ah, eu vou tirar porque tá me fazendo mal. Eu só pensava, tipo, não, vai melhorar, é adaptação. Porque os médicos falam isso pra gente, né? Aí eu sei que a gente ia e voltava, e nisso eu comecei a sentir que eu tava muito desnorteada. Sabe quando você começa a ficar distraída, assim, que você não tá prestando muita atenção nas coisas? Parecia que eu tava me paralisando aos poucos, sabe? Chegou ao ponto que eu tava tão paralisada que um dia eu saí para trabalhar e eu não olhei a rua para atravessar. A moto veio, bateu em mim e eu fiquei, tipo, sabe quando você fica em choque e ao mesmo tempo você fica meio lerda e você fica, tipo, o que que tá acontecendo? Nem me assustei na hora. Parecia que eu tava anestesiada mentalmente, sabe? É isso que eu defino. Porque uma pessoa normal ser atropelada entra em choque, né? Eu continuei seguindo e fui trabalhar. Meus chefes já começaram a ver que eu tava com um desempenho muito mal, né? E aí eles falaram pra mim assim, ai, pega umas férias. E aí meu marido conseguiu conciliar as férias dele também, né? Ele pegou também uns 15 dias comigo. Aí ele falou assim, vamos viajar? Falei, vamos viajar, bom para distrair a cabeça. Aí a gente foi lá para Registro, né, que é a cidade natal dele, que mora os familiares dele. Aí meu sogro chegou pro meu marido e falou assim, escuta, a Dani tá grávida? Aí ele levou um susto, né, falou, não, por quê? Ele falou assim, nossa, eu vi ela mês passado, parece que ela engordou muito. Eu tava com a barriga tão inchada que realmente pareceu que eu tava de uns 3 a 5 meses de gestação, tava muito inchada. E daí eu fui me pesar, eu tinha engordado 10 quilos em um mês. Aí que eu levei um susto, né? Falei, Jesus amado, como que eu não percebi antes, né? Tava, né, muito gordinho. Aí eu comecei a ficar triste pela situação, sabe? E em nenhum momento eu fiquei na minha cabeça de tirar o DIU. Tava só pensando que eu tava comendo muito, tava dormindo demais, não tava fazendo exercício, sabe? Então, fiquei nessa neura que o problema era eu, e não tinha nada a ver com o DIU. O meu marido queria ir num hotel pra gente poder aproveitar a piscina que tinha lá, porque ela faz muito calor, né? Aqui a gente não tá acostumado com calor. E no meio do caminho, me deu um ataque de pânico, sem motivo. E eu tive um ataque de pânico, fiquei apavorada, eu achei que eu ia morrer. Eu me paralisei, eu não conseguia falar, meu coração começou a acelerar, parecia que meu coração ia explodir. E eu comecei a ficar nervosa, assustada pra caramba.
E aí depois foi acalmando, sabe? Daí a gente voltou para casa do pai dele. E eles falaram assim, não, fica mais um dia, porque daí agora de noite é perigoso, tal, né? Eu falei, então tá bom, vamos ficar, né? Amanhã a gente vai embora. No outro dia, eu costumo dizer que eu acordei outra pessoa. Eu não era mais eu mesma, nem de longe, porque eu tava com ansiedade, pânico, toque, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, meu coração tava acelerado de um jeito que eu não consigo nem explicar, parecia que eu ia ter um ataque cardíaco a qualquer hora. A minha cabeça não parava de pensar besteira, sabe assim, pensamentos tipo, meu Deus, eu tenho que me matar. Gente do céu, sabe? Eu vou largar meu emprego, vou largar, sabe assim, só coisa ruim, não agregava em nada e parecia que eu não tinha mais controle do que eu estava pensando. Parecia que eu não conhecia mais ninguém, sabe? Eu comecei a me isolar porque eu comecei a achar que todo mundo era um estranho para mim. E essa foi, acho que, a pior sensação de todas. E ele perguntando o que estava acontecendo, eu falei que eu não sabia, porque eu não queria olhar para ele. Porque quando eu olhava, me dava a sensação de estranheza, né? De não reconhecimento. E aí eu cheguei em casa, aí as gatinhas estavam esperando pela gente, que já fazia acho que uns 4, 5 dias, né? Que a gente não via elas. Eu simplesmente também não reconhecia elas, eu comecei a entrar em desespero. Aí foi, acho que, o ápice da loucura, assim, que eu tava sentindo, sabe? Aí que eu falei pra ele, eu falei, eu não tô reconhecendo você, eu não tô reconhecendo as gatas, a casa pra mim parece que não é minha casa. Eu tinha uma sensação de não pertencimento também, sabe? Eu olhava pra casa, era minha casa, eu que montei tudo certinho, mas eu falava, não, não é minha casa, sabe? Eu falei, será que eu tô ficando louca? Primeira coisa que você pensa, né? Aí eu comecei a passar muito mal, a minha ansiedade começou a chegar num nível muito extremo, foi piorando, cada dia piorando, 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 até que chegou o ponto que eu não conseguia sair da cama. Porque eu tava desesperada, com medo, eu não sabia se aquela sensação ia passar. Aí meu marido começou a pesquisar, tipo, como me ajudar, né? Aí ele achou um artigo de uma moça relatando a experiência dela, que era muito parecida com a minha, sabe? Aí Imagina. ela falava no relato que ela usou o DIU durante um ano, começou a desencadear esses sintomas, começou a passar mal. Aí eu falei, nossa, eu não acredito, é o DIU. Quando eu retornei para o meu trabalho, eu não consegui trabalhar, não consegui fazer nada. Eu trabalhava no financeiro de uma empresa e eu tinha que pagar conta, receber conta, tinha que lançar nota. E eu fiquei o dia inteiro lá simplesmente sem fazer nada. Aí minha chefe chamou para conversar e ela falou: O que que tá acontecendo com você? Eu falei: Eu não sei. Aí eu falei, meio por cima, né? Ela falou assim: Tem algum motivo específico? Falei: Olha, eu tô usando Dilmirena, é só isso. Ela falou assim: Então é isso. Aí eu falei assim: Como assim é isso? Ela falou: Eu também usei e eu também passei pelo mesmo problema que você. Aí ela contou a história dela pra mim. Aí ela falou assim: Eu passei a mesma coisa, eu tive que fazer uma desintoxicação, fiquei um ano mais ou menos sem hormônio e comendo comida saudável, fazendo exercício. Eu me desintoxiquei e aí eu voltei ao trabalho, mas durante esse tempo eu não consegui trabalhar. Infelizmente, eu não posso te manter na empresa por conta da situação, porque você não tá bem. Eu vou te demitir. Foi bem real, né? Vou te demitir. Você vai ficar só mais um mês cumprindo aviso, se você quiser. Mas eu deixo o plano de saúde ativo até o seu aniversário para você fazer os exames que você precisa. Por mais que você esteja demitida, pode usar o plano à vontade, porque eu sei que não é fácil passar por isso. Aí eu agradeci ela, fui embora, né? Falei que não ia cumprir aviso. Aí eu agendei para retirar. E aí eu comecei a minha luta, né? No dia da retirada, eu tava muito mal. Dava a impressão que tudo que eu fosse fazer ia me fazer mal, sabe? Era uma sensação assim, tipo, eu vou pra rua, eu vou morrer. Eu vou pegar um elevador, ele vai cair. Sabe assim, uma sensação, tipo, como se fosse um medo exagerado das coisas? É o que os Era essa psiquiatras sensação. chamam de pensamentos catastróficos, né? Isso, aham. Sendo que eu nunca É, tive isso. Aí eu tinha medo de tudo, então eu ia com muita calma. você Para eu estava dando. atravessar uma rua, eu olhava 10 vezes pro lado. Se alguém passava perto de mim, eu morria de medo daquela pessoa fazer uma coisa para mim, sabe? Era uma sensação assim que, né, totalmente terrível. Fui pro médico, daí eu falei para ela assim, ó, quero tirar. Por quê? Por causa que eu tô assim, 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 contei tudo, né? Aí ela, ai, não,
o Dil não é responsável por isso. Eu acho que você tá com algum problema psiquiátrico. Você precisa de um psiquiatra. Foi enfatizando, sabe? Falei, não, eu quero tirar. Ai, mas pensa bem. Ah, ele começou a querer, tipo, me forçar a ficar com o dispositivo. Falei, não vou ficar, eu quero tirar. Aí eu comecei a dar uma de louca pra cima dela, né? Falei, me tira esse negócio, porque eu não vou sair daqui se você não tirar de mim. E ela tinha outras consultas depois, né? Ela, tá, vou tirar, já que você quer tirar, né? Se eu não tirar, você vai tirar com outra pessoa, eu vou tirar, então. Meio brava, assim, sabe? Falei, credo! Só que doeu bastante, né, pra enfatizar isso. A retirada foi bem dolorida, porque como eu tava com inflamação pélvica, na hora de passar pelo canal vaginal, eu senti uma pontada muito forte na região do colo do útero, sabe? Aí quando ela tirou, me deu uma sensação de alívio imediato já. Porque durante todo o tempo que eu tava com o Gil, eu sentia ele, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, eu nunca senti, meu Gil tá ali e eu não senti nada. Eu não, eu sentia que ele estava ali. Ele me incomodava. Passou o dia que eu tirei, que foi dia 8. No dia 9, eu acordei bem. Eu não tive nenhum sintoma. Era como se minha vida tivesse voltado ao normal. Aí eu falei assim, nossa, que maravilha. Se eu soubesse, tinha tirado antes, né? Tava comemorando já. E no sábado, dia 11, eu acordei 10 vezes pior do que eu tava quando eu tinha tirado o DIU, que deu aquele efeito de queda de Mirena, né? Quando o seu corpo percebe que não tem mais hormônio e começa a te atacar, digamos assim. Daí foi só ladeira abaixo. Eu comecei a ter muito sintoma ruim. Coisa que eu não tinha com o DIU, coisa que eu já tinha piorou. A minha ansiedade começou a voltar, ataque cardíaco o tempo todo, ataque de pânico. Então eu vivia assim, assustada, né? Nessa época eu tinha sido demitida, então eu ficava assim, nossa, eu preciso trabalhar, eu não posso me sentir assim, né? Tô me sentindo muito mal, tal. Eu comecei a ter, além de todos os sintomas psicológicos, a depressão não era tão enfatizante na época, era mais ansiedade mesmo, o pânico e o toque, que eu tinha muito pensamento intrusivo, né? E muito medo, igual você falou, pensamentos catastróficos. É uns pensamentos que você não tem controle, que não é de você, porque você jamais pensaria aquilo, mas a sua cabeça pensa. É como se ela estivesse realmente funcionando sozinha. Ou, tipo, você tá em algum lugar, vou jogar essa pessoa aqui de cima. Sabe umas coisas assim? É alguma coisa para ferir algo, ferir alguém, ou para se autoferir, tipo, eu vou me cortar. Pensamentos autodestrutivos, digamos assim, e também que querem destruir as pessoas que você ama ao seu redor. É basicamente isso que eu tinha, né? E aí eu comecei a sentir dor, muita dor no corpo todo, mas a principal dor que eu tinha era nas minhas coxas. Eu tive muita enxaqueca, eu tive dor de garganta. Eu ia no médico, não tinha nada. Sempre a mesma coisa, fazia exame, não tinha nada. E aí eu vi que tinha algumas meninas que tinham sintomas assim, né? Dor de garganta, dor de ouvido. Eu também senti dor de ouvido, zumbido no ouvido. Aí eu fiquei meio assim, né? Nossa, que estranho. Que sensação estranha, né? E aí eu comecei a trabalhar na semana seguinte em outro emprego. Eu desabafei com algumas colegas de trabalho, né? Inclusive uma que também usava o DIU e também estava mal. Ela falou assim, em vez de ir no psiquiatra, vai no neuro. Porque ele entende mais do seu cérebro, ele pode tentar te ajudar nessa questão que você está passando, né? Eu fiz uma lista de tudo que eu estava sentindo, sabe? Sintomas, assim, em geral. Tanto físico quanto psicológico, né? Aí eu consultei com ele, falei, doutor, olha, eu tô passando por tudo isso. Aí dei a listinha pra ele, porque eu não tinha, assim, discernimento pra falar o que eu tava sentindo, que eu não tava muito bem, né? Aí ele leu, ele se assustou. Aí ele falou, tudo isso. Eu falei, tudo isso. Ele falou, ao mesmo tempo. Eu falei, ao mesmo tempo. Daí ele falou, meu Deus, eu não sei como que você tá viva. Mas por que que você tá dessa forma? Aconteceu alguma coisa? Aí comecei tudo de novo, né? Eu usei o DIU, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o que, não sei o que. Daí ele foi me ouvindo. Primeira pessoa que me ouviu até hoje, né? Graças a Deus. Agora Aí eu, ele estou te ouvindo desde 6 horas. Daí ele pegou, ouviu tudo que eu tinha para falar, ele falou assim, olha, é o seguinte, o que você está passando pode ter relação com o DIU, sim. Ele tem uma probabilidade em minoria, mas acontece,
dele subir para o seu cérebro, porque ele não é um hormônio local, ele explicou para mim na consulta que não é local, igual os ginecologistas falam, né? Ele falou assim, ele sobe para o seu cérebro e algumas vezes ele pode bloquear o neurotransmissor. Ele falou assim, o que você está passando, eu acredito que seja um bloqueio pelo neurotransmissor principal do seu cérebro que manda sinal de bem-estar para o seu corpo. Sem esse neurotransmissor, o seu corpo vira uma bagunça e você só começa a ter sentimento ruim. Você não tem nada de bom. Só que daí, a partir disso, eu já comecei a ficar mais aliviada em questão de que era o DIU, né? Que era isso que estava me causando todos os problemas que eu estava tendo. E daí eu comecei a pesquisar mais sobre isso. E aí eu vi que a gente poderia melhorar tirando laticínios, glúten, álcool, cafeína, coisas assim inflamatórias, né? Açúcar. Aí eu comecei a tentar e foi melhorando devagar. Mas eu sei que eu passei assim, durante, eu acho que foi um ano mais ou menos, foi terrível. Eu senti o tempo todo que eu tava mal. Desde do começo parecia que não melhorava nada, sabe? Aí depois de um ano começou a melhorar, melhorar, melhorar. Aí agora que faz 1 ano e 7 meses, eu tô me sentindo assim uns 70% ao normal. Mas ainda acho que falta um pouco, porque os meus sintomas psicológicos, os físicos já foram. Mas os psicológicos eu ainda sinto de vez em quando, principalmente na época de ovulação e na TPM. Então, assim, hoje é mais fácil de administrar. Hoje eu tenho mais noção da realidade, sabe? Mas de vez em quando eu tô ali, tipo, conversando com meu marido, eu olho pra ele assim, aí eu falo, nossa, isso tá muito estranho pra mim. Aí ele dá até risada, sabe? Daí eu falo assim, não, mas é sério, porque daí volta aquela sensação de estranheza, mas passa, não é o tempo todo que nem antes, sabe? Hoje, graças a Deus, tô bem melhor. Mas, nossa, eu passei assim por um sufoco, sabe? Foi bem. Era o que eu ia te perguntar, assim, se você já se considera totalmente recuperada, né? E como é que é a sua vida hoje? Não, não considero ainda. Eu considero que eu melhorei uns 70% de volta para mim e de uma nova versão, na verdade, porque eu acho que de volta eu nunca vou voltar a ser, sabe? Eu considero que eu não consigo mais porque foi uma experiência muito traumática. Mas eu tô me considerando que eu tô 70% bem e o que mais me atinge mesmo são os sintomas psiquiátricos. É o que me pega, assim, de um jeito que Quanto tempo tem que você tirou o Dio Mirena? faz 1 ano e 7 meses já. Eu já vi problemas de depressão com as pílulas, mas eu nunca tinha visto com o Dilmirena. Mas, se você vai na internet procurar por artigos científicos, você encontra muitos artigos com relatos de casos ou estudos muito grandes, que nenhum que eu encontrei aqui. Fizeram um estudo com mais de 1 milhão de mulheres e eles concluíram que o uso do contraceptivo hormonal, principalmente entre adolescentes, esteve associado com o uso de antidepressivos e o diagnóstico inicial da depressão, sugerindo, então, a depressão como um dos principais efeitos adversos provocados pelo contraceptivo hormonal. E aí, nesse trabalho, dentre os contraceptivos hormonais, uma das taxas maiores ali que eles observaram foi exatamente do DIU hormonal. Então, quer dizer, seu caso é real, ele está respaldado pela literatura científica, não tem como discutir isso. Ah, mas acontece na minoria das pacientes que fazem uso do DIU. Não importa. A minoria é você, a minoria é a sua vida. Você com seus familiares. Existe um ditado que fala que contra fatos não há argumentos, né? O que há a se fazer é, meninas como você, se puder ajudar essas outras que estão fazendo uso do medicamento, estão em dúvida se aqueles sintomas têm a ver com o DIU, então é você fazer o seu papel, né, de divulgar para elas, e aqui me ajudando, né, a fazer isso também no meu canal. E quero até pedir que você deixe aqui a sua mensagem, o que é que você gostaria de falar para essas meninas, que mensagem você quer deixar para elas. Fique à vontade, Dani, para falar o que você quiser. Primeiramente, para quem é adolescente e quer fazer uso de contracepção hormonal, eu não recomendo de jeito nenhum, nem se teu médico falar que é a melhor coisa do mundo.
Até mesmo porque eu vi um vídeo de uma médica aqui do Brasil que fala que a contracepção hormonal na adolescência é muito mais prejudicial, porque o nosso organismo está ainda em formação, né? Está se formando e você colocar um hormônio ali você pode prejudicar. E também porque piorar a adolescência, que já é difícil, em muitos casos, É verdade. pode agravar muito a sua vida, né? De várias formas, por mais que a gente não perceba. E para mulheres em geral, pesquisem muito antes de pôr um dispositivo, seja ele hormonal ou não. Eu não recomendo de jeito nenhum que coloque. 1000 vezes a alternativa natural. Hoje em dia eu uso o preservativo, não tenho interesse de pôr nada, nem dispositivo de prata, nem de cobre, nada, hormônio nunca mais. E assim, foi 1 ano e meio da minha vida perdido, porque eu perdi muita coisa, eu perdi emprego, eu perdi estudo, eu deveria ter me formado ano passado, eu me formei só esse ano. Então, assim, são várias coisas que a gente vai perdendo na vida. Por sorte, eu não perdi minha família, meu marido, porque graças a Deus ele me apoiou em cada etapa desse processo, mas eu estava totalmente sem condições. Então, assim, não recomendo, de jeito nenhum. Gente, eu consigo falar agora que tudo que não é natural, naturalmente não faz bem. Então, antes de pesquisar qualquer coisa sintética, pensem que é o corpo de vocês, é a vida de vocês, é só vocês que sabem o que vocês vão passar se você colocar um dispositivo desse. Então, eu não desejo mal para ninguém, eu quero que vocês tenham uma vida saudável. Eu não quero que ninguém fique tomando antidepressivo, indo no médico porque passou por algum problema. Claro que às vezes é necessário, mas se você não colocar esse dispositivo, pode diminuir bastante a chance disso acontecer. Porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito alegre. Eu dava risada de tudo, eu brincava com tudo, eu vivia feliz, vivia brincando. E depois eu me sentia só um vegetal, uma concha vazia, não me sentia bem, né? E agora que eu tô voltando para esse espírito animada, né? Tô voltando a ter um pouco mais de vida, assim, me sentir mais viva, porque eu não tava me sentindo antes. E eu não desejo essa sensação para ninguém mesmo. Eu só espero que todo mundo considere, né, que um dispositivo realmente faz mal e procure ser feliz com alternativas naturais, porque sim, dá para evitar gravidez sem tomar contracepção hormonal. E é isso. Muito bem. Quero ver você voltando aqui e falar que tá 100%, Dani. Eu Ai, quero. com certeza. Viu? Vou voltar sim, com certeza. Volto e vou falar como que eu fiz isso, como que eu melhorei, porque ninguém merece passar por isso, né? É uma sensação muito desagradável. Sim. Quero agradecer você pela disposição, pela disponibilidade, por vir aqui, então, me ajudar a difundir, né, essa ideia. Muito obrigada, viu, Dani? Valeu demais. Imagina. Eu que agradeço. Um beijo. Qualquer coisa, eu estou aqui. Manda um alô para mim. Qualquer dúvida, Tá? qualquer coisa, tá bom? Você Beijo. também. Qualquer coisa me chama. Beijo. Beijo. Obrigadão. Imagina. Tchau.